às vezes a gente faz uma programação, mas a vida vai mudando e vão passando outras oportunidades. É uma outra dica que eu dou. Não deixe o carro passar e deixe as oportunidades passarem. Ficar pensando muito, mais isso, mais aquilo. Agarra a oportunidade e vai. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fora da Curva. Sou o Rodrigo Andrade, vim apresentar este podcast com o intuito de poder inspirar profissionais da área da saúde a poderem fazer a diferença aí na vida das pessoas, e para isso a gente precisa começar, né? E para começar de qualquer ponto que você esteja, tá? Então esse podcast vai te ajudar muito nisso, e para que você possa ser inspirado aí a ser um profissional da saúde diferente, fazer realmente a diferença, nós trouxemos hoje uma convidada super especial, uma amiga chamada Camila Maciel. Camila Maciel, ela é fisioterapeuta há nada mais, nada menos do que há 21 anos. Ela é fisioterapeuta ortopédica, então ela cuida das desordens ali musculoesqueléticas, né, as dores que a gente tem no corpo todo ali. Ela é ultra especializada, mas hoje ela, além de atender clinicamente, né, além dela atender pacientes todos os dias da vida dela ali no dia a dia do trabalho, ela é empresária do ramo da fisioterapia. E aí a gente vai entender um pouquinho mais dessa história. Então, Camila, muito obrigado aí por você estar aqui conosco nesse dia de hoje. E aí o que eu queria saber de você realmente, assim, queria que você começasse do começo, contando assim como que você começou na área da fisioterapia, quais foram os seus primeiros contatos com a fisioterapia, e se tiveram alguns pontos, né, aqueles pontos de inflexão, aqueles pontos de mudança, aquelas viradas de chavinha para você se transformar nessa empresária bem-sucedida, aí com clínica em Ipanema, numa das melhores ruas do Brasil. Eu acho muito legal contar um pouquinho sua história, que eu sei que você começou do começo, do zero. Então vamos lá. Seja bem-vinda. Rodrigo, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro trocar com você sabe disso, mas falar sobre esse assunto para mim é muito prazeroso. Eu falo, se me deixar, eu fico aqui dias falando, porque história eu tenho para contar. Mas eu queria começar um pouquinho antes da fisioterapia, né? Eu sempre, desde muito pequena, eu sempre fui muito empreendedora, sempre fui muito comercial. Então, isso é uma coisa que tem, assim, já é minha. Mas eu dou muita aula disso também, né, de empreendedorismo para fisioterapeutas, e eu aviso, você não precisa nascer com isso para ser um empreendedor. Isso tudo pode ser treinável, mas a minha história, como eu já tenho isso dentro de mim, ela começou lá atrás. Então, eu era aquela menina, enfim, meu pai, eu era classe média, então não sobrava muito, e eu sempre gostei de coisa boa, de novidade, disso tudo. Então, eu sempre quis as coisas que meu pai não podia me dar. Eu tinha tenho duas irmãs, e ele falava, Camila, eu tenho que dar para você o que eu posso dar para as suas irmãs, e aquilo me limitava muito. Então, desde a época da escola, eu vendia adesivo, vendia lapiseira, caneta. Eu pedia para minha mãe me levar num lugar aqui no Rio, no centro da cidade, que é o Saara, e comprava borracha, lapiseira, caneta, a dúzia, ia na papelaria do lado da minha escola e vendia mais barato do que a papelaria. Então, eu sempre tive isso muito ativo na minha vida. Entrei na fisioterapia muito por acaso, porque eu sempre gostei muito de esporte e eu queria fazer educação física. Deixa eu te interromper um pouquinho, eu achei super curioso isso. Com quantos anos você tinha, só para eu entender ali, quantos anos você tinha que você já fazia essa coisa, e se teve alguém que te inspirou, te deu essa ideia, partiu de você, como é que foi isso aí? Eu tinha mais ou menos 10 anos, eu comecei a fazer essas confusões de adesivinho, pulseirinha, e depois o negócio foi incrementando. Eu não tinha uma pessoa que eu me inspirasse. Meu pai não é muito empreendedor, nem minha mãe, mas o que me inspirava a fazer isso era querer as coisas e não poder. Então eu falava, eu tenho que dar meu jeito na minha cabeça. Eu quero a mochila da marca. Então eu falava assim, meu pai não pode me dar. Então o que eu preciso fazer para ter? Então o que me inspirava
quando eu era pequena, não era uma pessoa, era a minha vontade, minha ambição de ter as coisas. E isso aos poucos foi aumentando, porque quando você vê o poder, né? Porque eu falo, na verdade, o empreendedorismo, ele te dá uma liberdade, né? A liberdade financeira, de você fazer suas escolhas, fazer o que você quer. Mesmo naquela idade, eu falava, pai, eu quero mochila tal. Ah, eu não posso. Tá, você não pode, mas eu então vou correr atrás e botei. Então era uma liberdade em cada fase da vida que eu fui tendo, que o empreendedorismo foi me dando. E até foi interessante, porque eu entrei na fisioterapia até por isso, porque eu sempre gostei de esporte. Eu tinha muita dúvida do que ia fazer naquele terceiro ano, né? Você escolhe vestibular, cada semana eu queria fazer uma coisa, mas eu falei, não, vou fazer educação física. Há 26 anos atrás, a educação física não era o que era hoje. Então, meu pai falou uma palavrinha mágica, Camila, você não vai, você gosta dessas coisas, você é uma menina ambiciosa, quer sempre melhorar de vida, e eu acho que a educação física ela não vai te dar isso. Porque na época, nem personal existia. Ou você era professor de escola, ou o que eu queria ser técnica de alguma equipe. Eu jogava basquete, queria ser técnica de basquete. O meu marido, que era meu namorado na época, jogava basquete. Eu achava isso, porque a gente pensa, é uma idade muito cedo para você tomar uma decisão tão importante dessa. Então, pensei com o coração. Mas meu pai falou a palavra mágica, que aquilo ali não ia me dar uma liberdade, uma autonomia. E falou uma outra palavrinha mágica também, que eu tenho... ele falou assim, aí você vai ter que depender do seu marido. Eu falei, não, peraí, calma, vamos rever aí os conceitos. Só que estava na hora de eu escrever, eu falei, bem, o que eu posso fazer próxima da educação física, que eu continue próximo de um atleta, de um esporte, e eu botei a fisioterapia. Então eu entrei realmente por acaso na fisioterapia. Na faculdade ainda eu continuei botando meu empreendedorismo em prática. Então outro dia eu falei, até lembrei sobre isso no meu Instagram, que eu fui a Teresópolis, que é uma cidade aqui próxima do Rio, e eu estava lembrando que o meu marido, levei minha filha, na época da faculdade, eu vendia roupa. Então eu virei sacoleira mesmo, ia a Teresópolis, comprava roupas de marcas daqui, que ainda não tinha etiqueta, a mesma fábrica, eu descobria e vinha trazer para cá. E aconteceu uma coisa muito curiosa na faculdade, né? Porque conforme você vai aumentando o ticket do seu produto, eu comecei com adesivo, depois com caneta, depois eu estava vendendo roupa, depois eu estava vendendo uma quantidade de roupa. E você me conhece, né, Rodrigo? Sou super falante, comunicativa. E quando eu vi, eu estava vendendo para a faculdade, não só para o curso de fisioterapia, para a faculdade inteira, para outras faculdades. E na minha faculdade tinha uma agência bancária. Então eu vendia para aquela agência, as agências se comunicavam, então eu ia em agências bancárias também. Foi uma época muito bacana. Meu marido já era meu sócio na época, já me ajudava, ele era motorista barra a parte financeira, e eu era a parte comercial e a parte criativa, que escolhia as peças. E dali foi muito interessante, porque a gente foi ganhando dinheiro mesmo na época da faculdade, porque eu vendia muito, eu comecei a mandar para São Paulo, para Bahia, para todas as agências, para, assim, mais de uma faculdade e vários cursos. O meu pai uma vez chamou a gente em casa, ele achou que ele não acreditava que a gente ganhava aquele dinheiro vendendo roupa. O Fábio trocou de carro, a gente viajava naquela época, né, 20 e poucos anos atrás, de avião, viajava para o Nordeste. Meu pai chamou a gente e falou, gente, olha só, deve ter alguma coisa errada, vocês estão fazendo alguma coisa ilícita, porque não é possível vocês ganharem tanto dinheiro para a época, para a minha idade, né? E para a minha formação. Aí, o Fábio, todo corretinho, me ajuda até hoje, todo planilhado, mostrou pro meu pai, e meu pai virou e falou assim, eu quero ser sócio de vocês, eu quero investir para vocês aumentarem o estoque de vocês. E no final das contas, ele investiu? Vocês aceitaram ele como sócio? Aceitamos, ele investiu para a gente aumentar o nosso estoque, aumentar o nosso alcance de clientes, né? Mas o que aconteceu é que um pouco mais à frente eu tive uma dificuldade, porque começaram os estágios na faculdade e ao contrário do que todo mundo pensa, né? Eu estudava de manhã, eu trabalhava muito, porque dava muito trabalho. As pessoas não querem ter trabalho, não é isso, Rodrigo? As pessoas acham que elas querem um emprego, não querem um trabalho, né, Camila? Querem facilidade, quer que caia do céu, mas não tem mistério, é muito trabalho. E eu tinha que fazer estágio, então não dava para fazer as três coisas. E aí eu tive que tomar uma decisão, uma decisão muito difícil.
Porque imagina, você uma jovem adulta, eu era nova, tinha acesso a tudo. Imagina, quero viajar para não sei onde, eu tinha condição. Lançou a bolsa tal, eu tinha condição. O carro, o meu marido queria trocar, a gente tinha condição. Como é que eu ia dar um passo para trás de uma situação que eu estava muito confortável? Então, eu pensei muito, foi muito complicado, mas eu tomei a decisão que eu iria seguir com a minha profissão, até porque isso mudou muito hoje, tá? Mas antigamente, de novo, há 20 e poucos anos atrás, você não ter uma faculdade, você não ter o terceiro grau, isso era muito mal visto, não era igual é hoje. Era realmente outra situação. E meu pai mesmo, acho que não admitiria, assim, dentro da nossa educação, isso tudo. Mas é interessante que, assim, aquela história, você já teve uma experiência profissional, você estava na frente de todos os seus colegas da faculdade, né? Sim. Você já tinha dado certo uma vez, vamos falar assim, né? Sim. Aí depois você vai aprimorando, né? Sempre o aprendizado, né? O empreendedorismo é isso. Tem pepino todo dia e a gente aprende todo dia com os pepinos, com os erros. O primeiro caminho ali profissional da fisioterapia foi na faculdade mesmo ou depois de formar? Não, aí eu tive que fazer o estágio. Então, conversei com meu pai, falei, pai, o negócio é o seguinte, você quer que eu tenha minha faculdade, mas eu tô nessa situação, e eu também não quero voltar muito atrás, eu sei que eu não vou poder viajar, fazer tudo, mas eu também não posso mais não ter algumas coisas que eu já tinha acostumada. Eu estava na academia bacana do meu bairro, eu saía com os meus amigos e pagava as coisas e tal, eu não podia voltar tanto atrás. E meu pai sempre foi uma pessoa, assim, muito, muito justa dentro do que ele podia. E ali, eu me lembro como se fosse hoje, ele falou assim, Camila, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma lista de tudo que você precisa. Eu lembro que eu botei assim, depilação, unha, o lanche da faculdade, do estágio. Eu botei tudo que eu precisava, sem compras, sem viagem, nada disso. E ele falou, cara, eu vou te dar isso como se fosse uma mesada, porque eu não tinha mesada antes, uma mesada, até você se formar. Faltava um ano para eu me formar. E eu lembro que na época eram R$400, ele me dava R$100 toda semana. Toda segunda-feira, ele botava R$100 antes de sair do trabalho, nunca desapareceu aquele dinheiro, sempre direitinho na minha prateleira em cima da minha cama. E eu tinha que me virar com aquilo. E assim a gente fez. Nos estágios, né, para quem me conhece, né, Rodrigo? Aí eu fui ficando amiga de todo mundo, de todos os médicos, fui saindo com eles, fui me metendo em cirurgia, entrando em cirurgia, participando de sessão clínica, dando ideia, ajudando na parte administrativa, aquela confusão boa que a gente conhece. E antes mesmo de eu me formar, os médicos, eu trabalhava no hospital público, né? Os médicos começaram a me mandar pacientes. E falaram, Camila, olha só, essa paciente não tem condições nem de pagar uma fisioterapia particular e nem tem condições de fazer aqui no SUS porque não tem vaga. Você não quer atender em casa para dar umas orientações, você vai cobrar um valor simbólico. Então, eu não cobrava, eu não era formada para dar orientação e tal. Então, eu já comecei ali a ganhar o meu dinheirinho com a fisioterapia, sem estar atuando, que eu fazia o meu plus das coisas que eu queria fazer. E eles foram vendo meu trabalho, esse relacionamento. Então, quando eu me formei, eu já tinha paciente. E aí começou a brincadeira de tentar ver o que eu queria, onde é que eu queria estar e começar a me organizar mais. Mas eu já tinha paciente. Então, eu atendia muito em casa. E uma coisa legal que eu faço até hoje, assim, eu sempre investi muito. Então, eu sempre investi muito em curso. Sempre investi muito em tecnologia. Desde aquela época, a tecnologia era super precária, mas tudo que saía de novo, eu estudava, eu comprava. Então, eu tinha marca de RPG, que eu fiz o curso dobrável, que saía haste, saía não sei o quê, ia, abaixava, descia, tudo manual. Mas, então, assim, eu sempre tive isso. E eu rodei esse Rio de Janeiro inteiro. Quem vê hoje, né? Porque hoje, daqui a pouco eu vou falar, mas tem uma clínica em Ipanema, com espaço equivalente a 5 salas. Eu tenho 3 fisioterapeutas, 20 pessoas trabalhando aqui. Virou uma empresa de médio porte, mas todo mundo acha que foi da noite pro dia. Não foi. Eu rodei muito com maca. Minha maca pesava 21 quilos, entrando e saindo da casa das pessoas em todos os bairros. Hoje eu estou mais restrita na Zona Sul, mas eu conheço muitos bairros do Rio de Janeiro atendendo paciente em casa. Não negar. Camila, e o que você usou já nesse começo, o que você tinha aprendido antes, assim, realmente
da arte de vender, né? Esse nome vender ficou muito mal visto, mas não adianta nada você ganhar o prêmio Nobel, você ter o melhor produto do mundo, se ele tiver dentro da sua empresa e ninguém comprar, né? Então, assim, você como fisioterapeuta, quais habilidades ali daquilo que você tinha aprendido como venda ali mesmo, você já começou a colocar em prática ali? O que você acha que era crucial ali, que foi crucial já para você ter esses primeiros... Tá na frente mesmo. Então, na época, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Então, eu fiz muito no automático, sem fazer essa avaliação, essa análise que a gente está falando agora e que eu faço hoje. Mas, basicamente, era o seguinte: primeiro ponto, comunicação. Eu acho que comunicação é o saber se vender, o saber explicar o seu trabalho, vender bem o seu trabalho, explicar o que você faz, para fazer sentido para o paciente, para ele aderir ao seu trabalho e ele melhorar mais rápido. Então, assim, a comunicação abate tudo. Para mim, eu sempre expliquei muito, desenhei muito. Eu estou aqui falando com você, estou escrevendo. A comunicação, ela, para mim, é a base de tudo. Outra coisa, que às vezes, nas reuniões aqui, as meninas pegam muito no meu pé, mas, assim, não tem jeito. Não acho que seja uma crença, eu acho que eu cresci por conta disso e eu não consigo ser diferente. É ser flexível e ser disponível. Tudo eu dava um jeito, eu tinha uma agenda muito super encaixadinha. Aí a pessoa falava assim, de novo, não é abuso, né? Ai, poxa, hoje o meu pai tem que fazer um exame, eu quero acompanhar no exame. Eu sabia que era verdade, eu sabia que ele tinha uma questão com o pai, não sei o quê. Cara, eu mudava minha agenda inteira, eu me ferrava inteira para ajudar aquela pessoa, entendeu? Então eu era sou muito disponível para os meus pacientes, muito. E aí acaba que as meninas aqui falam muito assim, mas aqui você pode tudo, a gente... É o paciente que escolhe, não é que o paciente escolhe, mas eu acho que é um diferencial, porque hoje em dia o ser humano ele é mais egoísta mesmo e cada dia mais tem ficado egoísta. Então eu acho que quando ele encontra pessoas assim, que tem a ver com a empatia, que está muito na moda a palavra hoje, mas é você se colocar mesmo no lugar da pessoa. E aí, tive esse estalo agora. Quando eu vendia roupa, já acontecia isso. Eu, no início, eu comprava roupa só que eu achava bonita. Que eu ainda pensava assim, né? Eu sou super consumista. Eu falava, cara, se der ruim, eu vou no armário e vai ficar cheio de roupa bonita. Vai ficar tudo pra mim. Só que não necessariamente todo mundo tinha o mesmo gosto que eu. Então eu tinha que comprar peças que eu achava feia, algumas horrorosas. Que ela falava pra mim assim, isso aqui tá muito na moda. A loja tal tá vendendo, tá esgotando isso. Eu falava, não, mas isso é horroroso, ninguém compra. E eu comprava, e a pessoa assim, tá bonito? Eu sou uma pessoa muito sincera. Aí eu falava assim, olha, não é o meu gosto, mas se você tá achando... Eu não conseguia falar que tava bonito. Falava, não é meu gosto, mas se você tá achando bonito, não é isso que importa. Eu vendia as coisas assim. E eu sou muito assim até hoje, sou muito sincera. Mas isso dá credibilidade, né? Dá credibilidade. Você ter o seu... Sempre falar a verdade pro seu paciente, ou falar a verdade para a moça que está comprando a roupa. Ela falou assim, ó, tudo bem ela não ter o mesmo gosto que eu, mas se é o meu gosto e eu tô feliz e tá na moda ali, ela tá querendo, tá tudo bem. É isso. E eu faço isso muito aqui. Outro dia veio um paciente aqui com uma estenose de canal, grau 1, que eu acho que a gente vai conseguir tirar ele da cirurgia, que ele já veio com uma indicação cirúrgica. E ele chegou para mim e falou assim, você vai conseguir me tirar da cirurgia? Aí eu falei assim, não sei. Aí eu falei para ele, se fosse uma hernia de disco, um outro caso, eu tenho mais ou menos assim, 90% de casos de sucesso. Estenose, 50-50. Na minha prática clínica, não estou falando do que a ciência mostra. Na minha prática clínica é isso. Então, 50-50%. Então, assim, a gente vai fazer isso. E aí o paciente, cara, compra a ideia com você, adere ao tratamento e a gente está evoluindo super bem. Mas eu sou muito sincera. Eu não consigo mentir, dizer uma coisa que eu não tenho certeza. Eu falo muito, não sei. Falo muito, posso responder isso depois. Então, acho que tudo, assim, tá tudo muito junto. Você se comunicar bem, você ser sincero, você ser empático, você ter uma sensibilidade de trazer o cliente, o paciente para perto de você. Eu sou uma pessoa assim que, apesar de eu falar muito, eu presto atenção em tudo, em todas as histórias. Então, chega um paciente aqui de 10 anos atrás, eu lembro, eu pergunto assim, como é que tá seu cachorro? Seu periquito? Você tinha 2 filhos, né? Eles estavam na escola tal. E aí, já se formaram? Estão fazendo o que agora? Então, eu presto muito atenção na história do outro.
Eu escutei isso de um médico outro dia, oncologista, né? Ele estava falando, ele falou assim, teoricamente, dos médicos, é a lista de mais um, né? Mais um, número 1, número 2, número 3. Mas para aquela pessoa, é o horário da vida dela que ela está ali para resolver uma questão muito séria. Então, para mim, não estou comparando com uma doença tão né, grave assim, mas assim, a pessoa que está comigo naquele momento, eu eu trabalho sem celular, meu celular fica na copa, eu me dou 100%. E quando eu não consigo me doar, porque eu tô ou com alguma questão física, ou com alguma questão em casa, eu não me sinto bem. Então, eu me dou, não me dou 100%, eu me dou 200%. Então, acho que é um pouco disso tudo. E aí, depois? E aí você foi para qual caminho? Tem mais, assim, quando que você começou a ter um negócio mesmo? E até então, vamos falar assim, era um negócio mais amador, né? Você ia lá e tá tudo bem também ser amador, mas quando que você começou a ter uma cara do seu negócio, assim? Então, eu fazia estágio numa academia, onde eu fui efetivada. A gente já trabalhava com atleta, então eu já trabalhava com jogadores de futebol, onde eu queria estar. Na época, a gente era muita indicação do Runco, que era médico do Flamengo, da seleção brasileira, então eu atendi muitos jogadores de futebol, de campo, de salão, e fui efetivada. Essa academia tinha uma piscina e eu ficava assim, cara, isso aqui é muito legal, mas eu quero crescer. E aí era uma coisa pequena, uma academia pequena, eu falei, bem, pra eu crescer aqui eu tenho que matar a dona, eu vou ter que morrer pra eu assumir o lugar dela. Eu não vou matar ninguém, nem vou torcer pra ninguém morrer. Então eu tenho que ter um plano B aqui. Aí eu ficava olhando, eu sou muito inquieta, né? Muito inquieta, sou muito agitada. Ficava olhando, tinha uma piscina. Aí eu cheguei pro dono da academia, tinha muita aula de hidroginástica e natação infantil, não tinha hidroterapia. Falei, você não quer me alugar, me arrendar essa piscina? Aí ele falou assim, quero, mas a piscina é ocupada. Eu falei, cara, eu alugo o horário que você tiver livre, você me aluga. Então eu comecei a alugar o horário de almoço, aquele horário micado de academia, de 11 às 3. E comecei a levar gente para trabalhar na piscina. Os próprios pacientes aí, eu falo, cara, olha só, tô atendendo a piscina também, então você pode fazer uma sessão extra, não sei o quê. Então ali foi meu primeiro, assim, comecei a profissionalizar mais. Então eu tinha uma piscina onde eu rendava os meus pacientes, sobre a minha autonomia, vigilância, eu que cobrava, aí passou a ser meu. E eu só... Isso é uma maneira legal de começar, porque você não tem IPTU para pagar, não tem funcionário, a secretaria já está paga, o aluguel já está pago, entre aspas, do prédio como um todo, né, da recepção, de tudo isso. Então, você não tem que se preocupar com faxina de banheiro, de nada. Então, isso é legal, é uma maneira boa de você começar pequeno e vai crescendo, e aí, né, as coisas vão dar tempo de você se estruturar, você vai ficando mais forte, né? Sim, eu acho que essa é uma boa saída para quem quer começar alguma coisa, né? Não, foi muito bom, realmente. Custo, né, inicial de montar uma coisa praticamente zero, mas eu sou muito psicopata dessa... Eu quero tudo o melhor, então comprei um monte de equipamento meu, que tinha uma salinha que eu botava dentro da piscina. Então, na época, tinha step, ventosa, elástico, tudo que saía. Aí fui pro congresso nos Estados Unidos, aí trouxe um monte de resistência diferente, mas era um custo muito menor do que, imagina, eu montar uma piscina. Claro, pegar um terreno, construir, com certeza. Legal. E depois, para onde você foi? Já que você é todo inquieto. Não, aí eu fiquei assim e me apaixonei pela piscina. Você ficou quanto tempo assim, trabalhando com hidro mesmo, hidroterapia? Então, fiquei muitos anos, porque aí eu vou contar. Aí eu me apaixonei pela piscina e uma academia daqui de Ipanema me chamou para trabalhar. Então eu ficava lá nessa piscina e vim trabalhar aqui. E quando eu vim trabalhar aqui, porque eu morava na Tijuca e trabalhava na Tijuca, eu vim para Ipanema. São bairros distantes e de poder aquisitivo completamente diferente. Então abriu meus horizontes em todos os sentidos. Por quê? Porque tudo que você pedia, o paciente fazia, porque ele comprava para fazer em casa, comprava para levar para água. E eu tinha muito acesso aos médicos, porque como eram pacientes particulares,
que pagavam caro, eles me botavam para falar com os médicos, então eu comecei a ter acesso aos médicos, coisas que eu não tinha no outro lugar, que de repente era um médico mais de plano, que atendia no volume, não tinha tempo. E eu migrei, porque eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então, abriram meus horizontes e, de novo, rapidamente, eu já era a fisioterapeuta que mais tinha pacientes nessa academia e fiquei lá por muitos anos. Muitos anos. Uma estagiária minha me chamou no meio do caminho, porque às vezes a gente faz uma programação, mas a vida vai mudando e vão passando outras oportunidades. É uma outra dica que eu dou. Não deixe o carro passar e deixe as oportunidades passarem. Ficar pensando muito, mas isso, mais aquilo. Agarra a oportunidade e vai. Depois, qualquer coisa, você vai ajustando com o trem andando. Então, ela chegou para mim e falou, Camila, olha só, eu tenho um tio que ele tá rico, ele é médico, mas ele trabalha no subúrbio, ele tem clínica popular, você ganha a quantidade, a gente tem como fazer um meio termo entre o plano de saúde e uma coisa particular de preço, todo mundo paga em dinheiro, não sei o que, não, mas ele quer me botar lá, mas eu não sou formada, eu sou estagiária, eu preciso de alguém. Você topa? Vamos lá, Fê. Quando eu cheguei lá, era um mundo de gente, de tudo. E aí eu saí de lá com a seguinte decisão. Eu ia montar a ortopedia, o raio-x, imobilização e fisioterapia. Aí corre aquela coisa toda para montar em Campo Grande. Longe. Montamos. Fizemos uma clínica popular. Eu ia todos os dias. 1h30, 1h40, trânsito, 2 horas para ir e 2 para voltar. E comecei a ter uma clínica mesmo maior. Aí com funcionários meus, secretária minhas, contratações minhas, médico, eu contratava os médicos. Olha, os ortopedistas eram meus contratados. Então eu comecei a aprender essa logística maior de liderança também, né? Não só de fisioterapeuta de atendimento. Então eu tive essa clínica popular há um tempo, fiquei um tempo lá. Só que assim, o que brilhava meus olhos, e eu também assim, eu sou uma pessoa muito intensa, adoro viver, eu perdia muito tempo, depois casei, tive filho, ficava pelo menos 3 horas a 3h30 no carro. Eu queria ter uma vida, eu queria aproveitar um pouco mais a vida, porque eu acho isso também, eu sou workaholic total, mas eu sei aproveitar a vida. Então, eu tomei a decisão que eu queria trabalhar na Zona Sul, com um público com ticket mais alto, com um padrão melhor, investir em tecnologias em espaço melhor, e vendi para minha sócia e montei aqui o meu primeiro consultório. Mentira, vim para cá trabalhar com uma fisioterapeuta. Vendi minha sociedade e fiquei só na piscina de Ipanema e vim trabalhar com uma fisioterapeuta, aonde eu aprendi muito com ela, porque ela também tinha ela tinha muita habilidade, não técnica, né? Não que não tivesse, mas muita habilidade de marketing, de comunicação. Foi ali que eu falei assim, caramba, como eu nunca pensei nisso, aprendi muito com ela. Camila, mas só voltar um pouquinho. Nesse período que você trabalhou com clínica popular ali, que assim, querendo ou não, foi uma mudança, foi a primeira. O que você mais aprendeu lá? Porque eu entendi que, assim, pelo que eu te conheço e sabendo um pouco da sua história, eu entendi que talvez lá você não conseguisse, pelo volume de paciente, por você não conseguir ter que atender, né, muitas pessoas, não é você o tempo todo, você acaba perdendo um pouco do padrão de qualidade, né? Eu acho que é um pouco isso que acontece, né, quando você tem muito volume. Mas o que você aprendeu, o que você tirou de lição até você dar esse segundo passo, né? Voltar para o caminho que você já estava buscando? Então, isso com certeza aconteceu muito comigo. Eu sou muito perfeccionista, muito estou até diminuindo, porque isso não é uma... Eu achava que era uma super qualidade, mas quando você cresce, o perfeccionismo, você ser centralizador, ele passa a ser um defeito, porque a pessoa que quer crescer, ela tem que saber delegar, né? Mas naquela época, para mim, não era o que brilhava meus olhos. E assim, eu sempre fui muito ambiciosa, sempre quis muito melhorar de vida, mas eu tenho uma coisa, eu só faço o que brilha nos meus olhos. Porque, cara, a vida é uma só, ela passa muito rápido. Se a gente passa muito tempo do nosso dia trabalhando, se a gente fizer uma coisa que a gente não gosta, aí pra mim não funciona. Então eu realmente vi que não era aquilo que eu queria, mas assim, aprendi muito lá, muito. Eu aprendi ali a ser líder mesmo, né? Ter uma equipe,
Eu aprendi que mesmo com pouco, dá para fazer muito, se você tiver boa vontade, criatividade, flexibilidade, porque as pessoas acabam usando como desculpa. Não dá. Sempre dá, né? A gente sempre pode. Eu sempre tento entregar o melhor com o que eu tenho. Então, eu fiquei muito criativa ali, porque imagina, eu tava num lugar, né, que eu tinha acesso a tudo, que era, né, Ipanema, na melhor academia, e cheguei lá, tinha, mas a gente era muito restrito. Então, me fez ficar muito criativa e me fez aprender outras habilidades mais administrativas, conversar com as pessoas e sair de lá com certeza uma pessoa melhor. E aí você foi para trabalhar com numa clínica já maior, aí perto de onde você está hoje? De uma fisioterapeuta daqui da Zona Sul, que atendia o público que eu estava acostumada a atender na piscina e queria alcançar. Então, aprendi muito lá. Mas, assim, engraçado, eu sempre quis ter o meu negócio. Então, eu estava ali, mas eu estava sempre pensando o que eu podia fazer, como é que eu podia crescer, o que eu podia fazer. E eu trabalhava na época com a RTG, era uma clínica só, praticamente pós-operatório ortopédico, então a parte de coluna eu fazia. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou montar o meu consultório sozinha. Dá um medinho, porque aí sim, pela primeira vez, essa vez eu tinha uma sócia, então eu dividi todo o risco, né? Lá na clínica popular, eu montei tudo, mas com uma sócia. Dá um pouco de medo, mas eu fui. Fui com uma... Eu não era uma sócia, eu tinha uma amiga que dividia os horários comigo, então ela diminuía um pouco o meu custo fixo, né? Então eu montei um consultório aqui em Ipanema, meu primeiro consultório em Ipanema, e a gente dividiu o seguinte, eu ainda atendi na piscina, ainda atendi alguns pacientes em casa, e eu combinei com ela para não ficar com um custo tão alto, ela atender 6 horas por dia ou 6 horas por dia. E a gente revezava os blocos de horário. Muito rapidamente, eu comecei a encher meus horários. Eu já tinha uma pessoa que está comigo até hoje, que é a Marcela, que você conhece, que já era minha estagiária na piscina, foi efetivada, e ela já começava a me ajudar, porque, olha só, eu tinha piscina, eu tinha paciente em casa e tinha o consultório. Eu não conseguia estar em 3 lugares ao mesmo tempo, então eu já tinha que ter gente para me ajudar. Então, enquanto uma estava num lugar, outra estava no outro. E, bem rapidamente, eu comecei a chegar para essa amiga minha assim, que hora você começa a atender hoje? Só às 3, eu tinha que... E o horário dela é 2. Eu falo assim, então eu posso ficar de 2 às 3, 1 hora a mais usando o seu horário? Aí, pode. Então eu fui pegando os horários dela, que ela estava livre. E ficou pequeno para mim o consultório, chamei ela e falei, olha, eu preciso de uma estrutura maior, você quer ir comigo? Ela falou, não quero crescer, eu quero ficar aqui, para mim tá ótimo, eu quero ter filho, eu quero não sei o que. Eu falei, então tá bom. Botei um amigo meu, que eu tenho contato com os dois até hoje, os dois até viraram meus vizinhos de frente aqui desse prédio que eu tô hoje, no meu lugar, e saí e montei um outro consultório maior, aonde eu também tinha uma amiga dividindo o custo comigo, mas aí já era diferente. Eu tinha minha sala, tinha uma recepção e ela tinha a sala dela. Então eu passei a ter 12 horas por dia. Muito rapidamente, eu botei mais uma pessoa para trabalhar, que trabalha com a gente até hoje também, a Júlia. Então era eu, Marcela e Júlia, e eu continuava, eu não largava nada, né? Não queria largar o osso. Eu só somava, não largava nada, só botando pacientes e as coisas para dentro. Então, chamei a Júlia para trabalhar com a gente e, muito rapidamente, essas minhas 12 horas estavam cheias e eu comecei a pegar a sala dessa amiga minha do lado, que ela não queria trabalhar 12 horas. Então, fui contratando mais pessoas e tal. Chegou, e normalmente eu falo, são prazos de 2 anos, assim, né? É uma construção, não é do dia para noite, porque as pessoas olham assim, não, do dia para noite. Na semana seguinte, no mês seguinte, ela já estava com 12 horas lotadas. Não. Foi um prazo de 12 anos, 2 anos, ficou pequeno, eu não conseguia mais, as 2 salas já não me atendiam mais. Eu falei, vamos para um espaço maior? Vamos comigo. Eu não quero e tal, eu investi muito, não é isso que eu quero para minha vida, não sei o que. Eu falei, então, tá bom. E aí fiz a mesma coisa e montei pela primeira vez, em 2016, um espaço só meu. Só meu. Já tinha 3 ou 4 filhos trabalhando e montei um espaço só meu. E aí, que a gente fala, né? Já tive muitas dificuldades nesse caminho até aí, e tenho até hoje. Mas eu montei a minha clínica,
linda aqui em Ipanema, num prédio todo imponente, chamei arquiteto, botei, você me conhece, né? Botei a cadeira assinada, o quadro já bacaninha do artista tal, não sei o quê, porque o público estava acostumado com isso, porque é o que eu quero entregar para eles, a experiência, não sei o quê, eu sempre fui muito assim. E com 3 meses, o meu consultório, minha clínica pegou fogo. E eu perdi tudo, porque eu tinha 2 tipos de seguro, um tinha sido pago, outro não tinha sido pago. Então, toda a parte de infraestrutura, né, do prédio, parede, obra, isso foi pago, mas toda a parte... Não machucou ninguém, né? Não machucou ninguém. Não machucou ninguém, não tinha ninguém. Não, tinham 6 pessoas. Tinham 6 pessoas, eu não estava na clínica, porque eu também pulei uma etapa. Nessa época eu já tinha uma clínica em Ipanema e outra na Barra. Então era meu dia de Barra. Então eu estava na Barra, minha irmã trabalhava comigo na parte administrativa, me ligou chorando, falou, vem pra cá, sua clínica tá pegando fogo, tá pegando fogo. Eu peguei o carro e a gente vai pensando o pior, né? Quando eu cheguei a Visconde Pirajá, que é a rua mais movimentada, né, de Ipanema, aqueles caminhões, cena de filme, aqueles caminhões de bombeiro, aquelas mangueiras, a rua fechada, eu falei, meu Deus do céu. E eu só ficava assim, só esperava que ninguém tivesse machucado. E aí o que aconteceu? Antes, foi uma explosão, na verdade, não foi um fogo. Eu pedi para a dona fazer uma revisão do equipamento, ela fez, graças a Deus eu tinha tudo isso documentado. A gente tem que documentar tudo. Na área de saúde, a gente faz muita coisa de boca, não façam nada de boca, a gente tem que documentar tudo. Tinha tudo documentado. E ela fez nunca vai acontecer com a gente, né? Não é isso? Nunca vai acontecer com a gente. Nunca vai. E acontece. Nas melhores famílias. E a manutenção, enfim, provavelmente foi uma pessoa que não fez bem feita. Ele ficava forçando muito o ar-condicionado e foi uma explosão, a máquina não aguentou. Então, antes da explosão, veio o cheiro de queimado, chamou 2 fisioterapeutas, cada uma com um paciente, Marcela e a Lia, e a minha irmã e a secretária. Quando elas sentiram o cheiro, elas falaram, pô, tá com cheiro de queimado, não sei o quê, mas ninguém se mexeu. E quando começou a sair a fumaça pelo ar-condicionado, elas falaram, vamos levantar que é daqui. Quando elas entraram no elevador, teve a explosão. Então, ninguém se machucou. Por Deus, ninguém se machucou. E eu só agradecia. Eu tinha perdido tudo, mas eu só agradecia, porque as pessoas também têm mania de ver o lado ruim de tudo, né? Eu vejo o copo sempre meio cheio. É uma habilidade minha também. E eu sempre... Não sempre não, mas eu tenho mais essa tendência. E eu falo para as pessoas também, mesmo quem não tem, é uma habilidade boa para se praticar, ver o lado bom de tudo. Então, em vez de eu ver que eu tinha perdido tudo, eu via que estava todo mundo bem. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque assim, quando você é muito agitada, às vezes você não para nem para pensar. No dia seguinte, eu lembro que tinha 20 pacientes já marcados, e a gente atendeu todo mundo, menos o primeiro paciente, que é uma paciente minha muito querida do primeiro horário. A gente só não atendeu a paciente das 8. O que a gente fez? O Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade grande, é um ovo, Zona Sul, todo mundo ficou sabendo. Um amigo meu ofereceu a sala dele, ele tinha uma sala, uma clínica com várias salas, uma das salas para eu atender, e a gente manteve os horários, dividiu os fisioterapeutas e atendeu todos os pacientes em casa que não conseguia atender nessa sala pelo mesmo preço da clínica. Fez uma boa estratégia, né? Assim, lógico que teve pessoas, quando você é gente boa, as pessoas se solidarizam e ajudam, isso é muito positivo. Mas a ideia de você atender as pessoas em casa sem todo mundo perdendo um pouquinho, né? Você perder um pouquinho, né? Tem tempo, tem custo de chegar, mas o paciente também se sentiu acolhido. Falou, olha, mesmo na diversidade, eles cumpriram o compromisso comigo, com o meu tratamento, com o nosso contrato aqui, né? E eles vieram até na minha casa. Então, isso é legal. Por quanto tempo vocês ficaram até vocês conseguirem se reestruturar? Porque dá trabalho. A gente conseguiu rescindir o contrato dessa sala, porque eu estava completamente certa. Se eu tivesse que esperar os prazos do seguro, né? Precisava de um laudo, de um engenheiro que demorava tantos dias, o seguro mais tantos dias, a obra mais tantos dias, eu não tinha aquele prazo. E a gente ficou mais ou menos 3 meses acampados, assim, na clínica desse amigo meu. Óbvio que eu peguei mais de uma sala para mim também, né? Eu fui me abrindo ali na clínica dele. E aí eu rapidamente achei uma sala, que é o prédio que eu tô até hoje. E a gente só foi crescendo aqui.
Peguei uma sala, meu marido, na época, trabalhava com obras, isso facilitou muito. E eu também não tinha mais dinheiro, então era o que dava para fazer, porque eu tinha acabado de investir muito numa sala nova. Então, não demorou muito, porque não tinha muito como inventar uma coisa mais rebuscada. Era o que dava para fazer. Mas, mesmo assim, arrumar sala, achar sala, contrato, uma obrinha, por mínima que seja, né? Pintar, fazer divisória, drywall, não sei o quê, mudar ar-condicionado de lugar, demorou 3 meses. Mas em 3 meses a gente já estava atendendo. E aí começou a minha história aqui nesse prédio, que a gente só vem crescendo, a gente vai aumentando. Qual foi o seu maior ponto, assim, que você acha que, se você contar a sua história do tempo, assim, né? Você ainda não terminou a sua história, obviamente, mas qual foi o maior ponto da virada, assim, aquele ponto que você fala assim, ó, se eu tivesse que te contar uma coisa que fez toda a diferença na sua jornada, foi isso, assim? Foi esse acaso? Porque, assim, do limão você acabou tendo que se reinventar, fazer uma limonada, tinha que dar certo, ou tiveram outro... Teve algum ponto, assim, um ponto que você fala, nossa, esse foi muito marcante? Não, na verdade, assim, de novo, eu sempre fui muito agitada, então nunca parei para pensar, eu sempre fiz muito com o meu coração, mas fazendo uma análise, com certeza, foi a maior dificuldade na minha vida profissional. E assim, eu vi assim, gente, se eu conseguir ter, se eu tive um incêndio, perdi tudo, e no dia seguinte eu consegui manter todos os compromissos, manter tudo, eu falei, cara, agora nada consegue parar. O que pode ser pior do que uma explosão? Nada, eu acho que nada. Tá certo, não, mas é um bom jeito de pensar, né? Então eu ganhei muita força ali, os problemas começaram a ficar muito pequenos. Eu falei, gente, depois de uma explosão, então as coisas foram ficando mais fáceis, com certeza. Claro. Interessante, né? Porque, assim, lógico que não precisa acontecer uma tragédia dessa na vida das pessoas, a gente nem quer isso, mas como que as adversidades, os pontos, né? Eles fazem a gente ter escolhas. Ou você vai para o caminho, você podia ter essa escolha, Camila. Fala assim, olha, o universo está conspirando contra, eu vou parar, eu vou atender domicílio só os meus pacientes, eu vou fazer uma coisa, acho que não é para eu continuar. Não era para ser, não era para ser. Você já ouviu essa frase milhões de vezes? Não era para ser. Ou você pode olhar o outro caminho, outros olhos e, ó, não tem nada pior que possa acontecer depois disso. Todo ponto daqui em diante é para cima e não para baixo. Não é? Foi isso que eu fiz, com certeza. E aí você me conhece também, né? Eu adoro falar, eu contava para todo mundo. E aí aproveitei mesmo para ficar mais próxima dos médicos, eu ia lá contar minha história. E aí já saía para tomar um chopp. Enfim, eu tenho essa habilidade. Eu com certeza do limão fiz uma limonada. Não gostaria de ter passado por isso, não, né? Ninguém gostaria. Mas isso, né? Eu acho que a vida, a gente tem que... tem até uma frase que eu não sei de quem que fala, né, no empreendedorismo: não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta. Você não pode desistir. E eu tenho, você sabe, né, eu tenho um super orgulho, que eu sou muito amiga pessoal do Bernardinho, né, que é o técnico de vôlei, e ele fala muito isso nas palestras dele, fala para as seleções dele. Ele compara, né, ele fala muito dos Navy SEALs, que são, enfim, a alta patente, não sei como é que fala, da Marinha, alguma coisa, Forças Aéreas Americanas, e que eles têm um lema que, assim, nunca toque o sino. Eles têm um sino que quem desiste toca o sino. Não toca o sino, não toca o sino. Então, assim, esse esse levantar é não tocar o sino. Se você tocar o sino, quer dizer que você não levantou. Então, assim, ter essa resiliência, saber sim que vão ter dificuldades, tentar ser criativo nas dificuldades. Eu falo muito isso, eu acredito muito em energia. Então, assim, trate as pessoas bem no seu caminho, porque o mundo dá muita volta. Então, eu tive professoras minhas que eu admirava, que viraram... eu virei consultora dessas pessoas. Eu ajudo essas pessoas hoje. Eu tenho alunas minhas que eu já pedi favor. Alunos não, né? Estagiários, físicos que trabalharam comigo. Então, assim, você tem que estar bem com todo mundo. Onde eu saía, eu fiz grandes amizades, eu saí sempre com a porta muito aberta e não tenho medo de trabalho. Acho que também ajuda, né? Camila, qual que você acha, assim, pro profissional da saúde, né, assim, que você acha que seria, assim, você falou de algumas características importantes para que ele adquira,
para que ele consiga, né? Você colocou que ele precisa saber ali se comunicar bem, que ele precisa ter resiliência, que ele precisa ter criatividade, que você teve nesse caminho. Mas a pessoa que quer, sim, que quer começar a ter uma visão maior da profissão, né? Quais características mesmo, ou quais decisões você acredita que ele precisa tomar ali, ele tem uma outra visão? Porque eu até falei isso no podcast anterior, e foi muito interessante, porque a gente fica falando, a gente tem um problema real com a área da saúde, né? Porque como a gente aprendeu nas religiões, com os nossos pais, na nossa educação na escola, que nós temos que cuidar das pessoas, faça o bem, não interessa quem, e tá tudo certo tudo isso. Só que a gente acaba se confundindo um pouco com o ato de cuidar, que com o nosso trabalho e com o trabalho com renda financeira mesmo, né? Então, partindo dessa introdução um pouco grande aí que eu acabei fazendo, mas o que você acha por que o profissional da saúde ele acaba tendo essas crenças de que ele não pode crescer, de que ele não pode, eu gostei do nome, né, para eu te introduzir. Eu sou empresária da área da fisioterapia. O seu negócio chama fisioterapia, né, das diversas áreas. Então, o que você acha que acontece com o profissional da saúde? Como que ele sai desse ciclo meio vicioso? Olha, eu tenho que fazer isso, eu não posso cobrar, a minha hora. Como que você enxerga tudo isso? Então, eu acho que com certeza a gente tem muita crença de religião, crença cultural, e a saúde tá num ponto maior aí dessas crenças, né? Porque mas é uma linha muito tênue mesmo entre você ajudar e você cobrar, ou até mesmo ao contrário, médicos que cobram demais, né? Porque também tem as duas pontas, né? Que usam isso para poder se beneficiar muito de uma situação. Mas eu acho que o primeiro ponto, as faculdades deveriam ter matérias sobre isso. Esse é o primeiro ponto para tirar essas crenças, tá? E o segundo ponto, eu também passei por isso. Quantas pessoas, e faço até hoje, tá? Porque eu acho que a gente pode sim fazer o bem, a gente tem que retribuir tudo que a fisioterapia dá pra gente, a gente pode sim dar uma gratuidade, ajudar alguém que não possa pagar, a gente tem isso aqui na clínica. Todo mundo que eu contrato, eu tenho algumas coisinhas que eu falo para todo mundo. E uma delas é isso, fala, olha, cada profissional que trabalha comigo tem que ter, pelo menos, e eu tenho muito bom senso com isso, mas uma gratuidade para poder ajudar quem precisa. E a gente trabalha assim. Então, é uma funcionária de uma paciente, a gente atendeu o filho do guardador de rua daqui, um funcionário do prédio, a secretária daqui do lado, da sala do lado, a gente está ajudando, mas eu não posso abrir uma clínica só disso, as contas têm que se pagar. E quem me ajudou muito nisso, por isso que eu acho que a gente deveria ter aula disso na faculdade, foi meu marido, que meu marido sempre falou assim, você pode fazer o que você quiser, mas a conta tem que fechar. O negócio é para dar lucro. Então, se a conta fechar, tá lindo. Mas a conta tem que fechar. Você tem que pagar todas as contas, você tem que pensar o dinheiro que você investiu, se ele tivesse no banco, ele tem um rendimento, então ele tem que te dar um lucro, mas que paga também essa correção, porque ninguém faz essa conta. E aí depois, quando tudo tiver, aí você consegue ajudar as pessoas. E outra coisa, né? Porque assim, eu vou ajudar todo mundo. Mas se eu falir e não tiver mais meu negócio, eu não ajudo mais ninguém. Então, até para eu ajudar, eu preciso ter um negócio economicamente saudável. Porque se eu fechar minhas portas, eu deixo de ajudar as pessoas. Então, isso não era muito claro para mim. Então, eu tive uma situação que, na verdade, não foi nem com um paciente, foi com uma funcionária, que eu achei maravilhoso. Meu marido, ele fala pouco, agora ele tá até falando mais, fala pouco, mas quando ele fala, ele dá uns exemplos, que você fica assim, caraca, putz, agora não tem como não fazer. Eu tinha uma funcionária, uma secretária, que eu adorava. Você conhece essa história, né, da secretária? Não, acho que não, acho que não. Eu adorava a secretária, ela é maravilhosa, um doce, tratava os pacientes, porque para mim o tratamento assim, você tem que tratar bem os pacientes, todo mundo, fisioterapeuta, secretária, o tratamento é muito importante, o tratamento pessoal, não a técnica, tá, que eu tô falando. Ela tratava todo mundo muito bem, eu adorava ela, ponta firme, não chegava atrasada, não faltava. Ela só tinha um probleminha, ela não gostava de cobrar. Então, quem não pagava, ela não cobrava.
E a gente tinha muito isso, assim, da pessoa pagar no final do mês, ela mandava quantas tinham feito, pagar no final do mês e tal. E ela não cobrava. E aí eu não entendia, porque eu falava assim, gente, eu tô trabalhando cada vez mais, eu tô com mais fisioterapeutas trabalhando para mim, e o lucro, meu gasto fixo não aumentou tanto, e meu lucro não chega, não chega, não chega. Será que essas tecnologias não acabam nunca? E aí o meu marido um dia chegou para mim e falou, Camila, você quer que eu te ajude com a parte financeira? Por favor. Não, ele perguntou assim, você sabe quanto você ganha? Eu falei, não sei quanto eu ganho. Ele falou, não é possível. Você não pode. Quanto eu ganho? Quanto eu ganhava? Eu não sabia quanto eu ganhava. Fisioterapeuta que está nos assistindo, profissional da área da saúde, se você, eles não sabem quanto eles ganham. Você sabe quanto que você ganha? Essa é para você aí, pessoal. Você sabe realmente quanto você ganha no final do mês? Mas assim, não é quanto entra de dinheiro só. É o quanto que você entra de dinheiro, quanto que você sai de dinheiro. É o creme que você usa, o papel da maca, a eletricidade, a faxineira, o desinfetante. Porque tem que colocar tudo isso. Eu acho muito engraçado quem compra equipamento, né? Eles compram equipamento e o equipamento, eles esquecem que o equipamento tem manutenção, que ele deve ter depreciação, que um dia esse equipamento você vai precisar trocar por um novo equipamento. É como se o equipamento não tivesse custado nada, né? Não faz sentido. Então, isso é muito verdade o que você está dizendo. Não, e na área de saúde inteira, né? Meu marido fazia obra e ele fez um consultório de um amigo nosso médico que gastou muito dinheiro para montar o consultório e logo depois que ele montou, o negócio foi indo muito bem. Aí ele chegou pro meu marido um ano depois e falou assim, nossa, a clínica, o consultório já se pagou. Aí ele, sério? E meu marido tinha noção de quanto gastou na obra, né? Claro. Não, já se pagou. Ele não botou, ele não sabia quanto ele tinha gastado na obra toda, ele não botou a correção daquele dinheiro. Aí meu marido, eu falei assim, ele saiu assim meio triste da conversa, eu falei, Fábio, você não precisava ter contado isso pra ele, podia deixar gastando. Não, Camila, ele tem que fazer essa conta. Então, assim, tem que fazer conta. A gente não gosta, e eu falo, a gente não é obrigado a gostar, mas a gente tem que ter alguém que faça isso. Ou um marido, ou um amigo, periquito para pagar, ou pague alguém. O problema de pagar alguém que mexer com dinheiro tem que ser uma pessoa de muita confiança, e você tem que ter uma supervisão, porque não dá. Mas tem que fazer conta. E aí o meu marido chegou para mim e falou assim, impossível você não saber quanto você ganha. Eu falei, não sei quanto eu ganho. Então vamos ver isso. Planilhando tudo. Ele planilhando, ele viu que eu lembro desse número mágico até hoje. Isso eu tô falando há 15 anos atrás, mais ou menos, 13. Eu tinha 42 mil reais para receber de dinheiro na rua. E não era calote, era simplesmente pessoas que estavam ali que ela não cobrava. Eu me achei rica do dia para noite, imagina, 15 anos atrás, 40 mil na rua. Ele falou, Camila, e ela vinha, né, isso ia sendo empilhado, porque ela não cobrava nunca, não era de um mês, né? Aí ele falou assim, Camila, você tem que mandar a fulana embora. Não, ele falou assim, ela tem que cobrar. E ela não cobrava, ela não mudava. Ela, não gosto, tem vergonha, não sei o quê, nananã. Camila, você tem que mandar a fulana embora. Eu falei, Fábio, eu não posso mandar ela embora, ela é muito maravilhosa. Não, Camila, ela é muito maravilhosa, mas ela não faz o papel dela. Eu falei, mas eu não vou mandar ela embora. Aí ele virou pra mim e falou assim, então vamos fazer o seguinte. Ele é igual meu pai, fala pouco, mas quando fala um negócio que mete. Mas é o seguinte, o salário dela é um salário, né, de secretária, baixo, que você vai continuar pagando o salário dela. Você vai deixar ela em casa para ela ser sua amiga e secretária pessoal. Mas você tira ela da clínica, ela vai ser mais barata sendo sua amiga, te ajudando com coisas externas, e você continua pagando ela. Cabe aqui nessa planilha. Você pode continuar pagando ela, mas você só vai tirar ela da recepção. Você contrata outra. Aí eu falei, bem, eu também não tô tão louca de pagar uma pessoa para ser minha amiga, né? Assim vai ser... Se sobrasse um dinheiro, uma estratégia, né, poderia ser você contratar uma segunda secretária para cuidar da parte administrativa e ela ser quase uma concierge ali, uma pessoa que cuidasse muito bem dos seus clientes, se isso coubesse, obviamente, no seu orçamento ali. Mas a ideia do dinheiro não entrar, porque não adianta nada, né, gente? Isso acontece muito com o fisioterapeuta, é muito engraçado. Fisioterapeuta, dentista, todo mundo que tem pacientes ali um pouco fixo, psicólogo. Isso é muito interessante. O que acontece? O paciente enche a sua agenda, às vezes, vou 2 vezes por semana. Daí, a hora que você vê o final do mês, ele ocupou aquele horário do seu, 8 sessões do seu mês, só que ele só foi 3. E aí? E aí, só que a sua hora era ali, né? Você não conseguiu colocar outra pessoa no lugar, né? Então, tudo isso pode, se você não tiver uma estratégia para que você cobre, ou ele tem que avisar com antecedência quando ele desmarcar, ou você mesma ter a
capacidade de remarcar ele naquela mesma semana, ter um contrato com ele disso, porque senão o seu dinheiro está nisso também. Não é nem que ele não pagou, ele não foi. Como ele não foi, ele não pagou. E aí o valor da sua hora cai muito se você fizer uma conta real, né? Claro, claro. Porque você ficou 10 horas na clínica, mas atendeu 6. E aí a conta não fechou, né? E o custo fixo continua o mesmo, ele não diminui porque você atendeu menos, né? Exatamente. Essas coisas a gente, parece que a gente não pensa que pode estar acontecendo. A sua secretária custou, mesma coisa, o aluguel é o mesmo. Então tudo isso é importante mesmo. E aí o que você fez? Daí trocou de secretária? Troquei, na época eu não tinha essa estrutura grande, aí eu falei, ele fez uma coisa assim, bem caricata, né? Assim, eu não tinha como botar uma pessoa em casa pra ser minha amiga. Eu tenho contato com ela até hoje, com essa pessoa, e eu não tinha essa estrutura. Hoje, que a gente tem 3 secretárias, mais uma copeira, tenho o financeiro, então eu consigo fazer esse jogo que você falou, ter essa flexibilidade. Olha, essa aqui é muito mais comunicativa, então você vai ficar na frente e você tem mais, você é mais fechado e tudo, mas é mais organizado, e você fica fazendo essa outra parte. Então você consegue remanejar, mas quando você é pequeno é muito difícil, né? Você tem que tomar decisões, que isso é muito interessante também. Infelizmente, o empreendedor, às vezes, tem que tomar decisões certas, corretas para o negócio, não é nada pessoal. Mas até falo, de novo, se eu mantivesse ela por mais tempo e eu quebrasse, ela também ia ficar desempregada. Ia quebrar. Então, ela ia quebrar junto. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer conta para tudo. Tudo eu faço conta, tomo decisão baseada em conta. Olha que interessante, só uma analogia. E ela, na verdade, se ela realmente quiser continuar trabalhando com isso, ela precisa melhorar essa habilidade. Já que ela é tão boa em outras habilidades, ela precisa melhorar essa habilidade, porque faz parte do trabalho dela. Então, nós, como profissionais, nós não somos bons em tudo. Ah, mas a Camila falou que eu tenho que ser comunicativa e eu sou uma pessoa mais tímida. Você tem que desenvolver essa sua habilidade se isso fizer sentido para o seu tratamento. Se isso fizer sentido para você ter uma visão diferente. Então, nem tudo a gente não nasce pronto, mas comece, né? O melhor é começar. E aos poucos você vai tendo você vai melhorando naquilo, né? E eu não tenho dúvida, assim, eu com certeza pegar eu vendendo roupa na faculdade hoje, eu tô muito melhor. Mas se a gente vier daqui a 10 anos tiver um outro papo aqui, eu vou estar melhor ainda, porque é um crescimento constante. E eu acho que hoje em dia a maior habilidade do ser humano é nunca parar de aprender. Aprender, aprender, aprender. E saber que, assim, quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe de nada. Só para continuar um pouquinho sua história, e daí você foi para aí, quais foram os caminhos que você foi vendo que foi dando certo para você ter uma clínica tão grande, com tantas pessoas, hoje você falou até os números aí, tantos funcionários, colaboradores. O que você foi fazendo? Você falou, você deu uma dica lá atrás, que você falou assim, uma coisa que eu sempre fiz foi agarrar as oportunidades, né? Eu estava ali pronta, né? Eu, parafraseando o Picasso falou que acredita muito na sorte, mas que todas as vezes que ele teve sorte, ele estava dentro do ateliê pintando. Né? Então, assim, a sorte passou porque você estava pronta e preparada e agarrou. Mas o que foi acontecendo ali que você falou, olha, aqui eu tive que mudar alguma coisa, eu tive que me reestruturar, eu sei que isso acontece toda hora, você falou a cada 2 anos, mas assim, mais para ajudar as pessoas que também já estão um pouco mais à frente, como que você foi crescendo de uma coisa que já estava sendo maior? Então, eu acho que o primeiro ponto de tudo, que eu sempre falo, é você saber aonde você quer chegar. Eu, no caso, o que me alimenta é ter sempre um projeto novo. Então, assim, eu estou sempre fazendo o meu dia a dia, que é muita coisa, mas eu já estou sempre com um projeto na gaveta, sendo amadurecido na minha cabeça, sendo desenvolvido. Então, eu vou sobrepondo isso. Não sei, de novo, eu faço muito instintivamente. Não sei se isso é o correto ou não, mas é o que eu venho fazendo ao longo do tempo. Então, assim, eu comprei uma tecnologia. O meu marido até fala que eu sou assim na vida pessoal também. Eu já estou pensando na próxima. Não quer dizer que eu vou comprar a próxima vez que vem. Às vezes eu demoro 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas aí eu já começo assim, a estudar,
a viabilizar, a pesquisar se tem a concorrência, valor de mercado, ver se o business é bom e tal. Então, eu estou sempre... duas coisas que eu faço, né? Que na verdade são a mesma coisa. Eu sempre separo um valor mesmo, se eu não me engano, 10 a 15% para reinvestir na própria empresa, e eu faço a mesma coisa com o meu tempo. O meu tempo, eu também uso um percentual do meu tempo para poder ir botando esses projetos no papel e guardar na gaveta, conversar com alguém, porque às vezes quando a gente marca um café e fala uma ideia, a gente acha que não, mas a gente está trabalhando, né? A gente já está começando a viabilizar aquilo tudo. Então, assim, a maneira, eu não sei tecnicamente se está certo ou não, mas é a maneira que eu faço. Não existe um certo ali, né? Mas é importante dentro da sua semana, né? Eu organizo mais ou menos por semana, assim. O que eu tento fazer é o seguinte: poxa, eu tenho esse projeto. Qual é a hora da minha semana que eu me dedico para fazer esse tipo de coisa? Então eu tenho, por exemplo, pesquisa, uma coisa que eu tenho, que é o que me enche os olhos hoje, assim, mais. Sim. Né? E eu sei que a pesquisa é importante para o meu trabalho, é importante para os meus cursos, é importante para a minha clínica. Então, assim, eu sei que a parte científica é muito importante. Então, é uma coisa que eu me dedico na sexta-feira à tarde para fazer uma parte disso. Eu tenho reuniões administrativas com a equipe da administração, eu tenho a equipe agora eu bolei um que é assim, dos novos projetos, assim, o que a gente vai fazer de novos projetos. Então, eu tenho me dedicado para ter momentos para pensar, para todo mundo pensar e dar ideia, o que a gente pode melhorar, o que a gente acertou. E é muito interessante, a gente tem, acho que quem acompanha podcast, quem acompanha outras pessoas, quem está no Instagram todo dia, a gente tem a sensação de que a gente não está fazendo nada, né? Você já percebeu isso? Parece eu estou trabalhando isso na terapia. É verdade. Porque você tem que ser fitness, você tem que comer saudável, você tem que ter vida social, você tem que cuidar da família, tem que ser um empreendedor que acorda às 5 horas. Então, calma, né? Acho que assim, sabe uma coisa que eu fiz que foi muito interessante? Eu fui anotando as coisas que eu faço. Todo ano eu faço isso, um checklist das coisas que aconteceram. E aí eu falo, caramba, fiz bastante coisa. Então, assim, se você fizer uma reunião ou fizer um checklist das coisas que você fez por mês e se organizar, talvez você consiga ter essa ideia do tempo, né? Eu acho que isso é bem legal, organizar o seu tempo, porque senão a gente não faz nada. Parece que não faz nada, mas faz muito. Faz muito. Não, organização eu acho que é a base de tudo. Eu confesso, como eu sou muito agitada, a minha organização é meio caótica, mas é um caos que eu entendo. Claro. Né? Então, acho que você tem que se organizar do seu jeito, mas tem que se organizar. Tem que ter. E outra coisa, né, que eu falei muitas vezes aqui, que eu queria corrigir um pouquinho, porque às vezes pode ser mal interpretado. Eu fiz muito automático, muito com instinto. Não, mas assim, muito pensado antes. Não é assim, eu fiz sem fazer conta. Quando eu falo assim, eu também escuto muito meu coração, minha intuição, nesse sentido. Mas tudo tem que ser pensado, programado. Até porque para você alugar um negócio, o que você fez? Você foi lá, fez a conta. Quantos pacientes eu tenho? Pago? Dá para crescer? Não dá para crescer? Então agora eu vou fazer em seguida. Né? Então isso tudo é bem interessante para que a gente possa, de fato, pensar, criar. Você acabou de fazer foi planejado, né? Para poder executar isso. Não tem como. Né? Não, com certeza. E assim, conforme você vai crescendo, eu brinco, não é que vai melhorando, vão mudando os problemas, porque você vai tendo pessoas para te ajudar. Você está vivendo isso também aí, né? Então, antigamente eu fazia tudo, hoje eu tenho algumas pessoas para me ajudar. Então, também acaba sobrando mais tempo, que a gente, na verdade, não sobra, porque a gente coloca mais coisa ainda, mas para fazer essas coisas, né? Vai tendo times, né, que vão te ajudando em determinadas coisas. Camila, para a gente poder, assim, meio que estamos entrando no nosso tempo final aqui do nosso podcast, assim, eu queria que você desse primeiro, assim, alguma recado meio final, assim, tentando contar para as pessoas, assim, se você pudesse dar algumas inspirações para eles, para qual caminho, independente ali de onde ele está, qual caminho que de fato ele poderia
começar ali o seu dia a dia, mudar, tem uma dica para ele mudar semana que vem, para ele começar a fazer diferente do que ele está fazendo, tá? Então, não, a gente tem que se deixar a gente falar, a gente fala, né, Rodrigo? Nosso primeiro encontro demorou quantas horas? Eu nem lembro. Nossa, foi longo. Umas 4 horas, né, mais ou menos. Foi bem eu longo. Não lembro. Se deixar isso aqui em vez de podcast, vira uma série do Netflix. Podemos fazer. Você já está convidado, obviamente, para voltar para a gente falar de temas específicos em um segundo momento. Acho que isso é bastante legal. Mas hoje era mais para contar um pouco da sua história mesmo. Né? É um prazer. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui que é muito clichê. É tão óbvia que pode parecer até uma bobeira. Mas, assim, cada vez mais, estou até arrepiada, do fundo do coração, eu tenho mais certeza disso. Você tem que fazer o que você gosta, você tem que ter muito amor, você tem que gostar. E assim, pode ser que você, quando você faça esse confronto, fala, cara, não é isso que eu gosto. Né? Quando eu fui para Campo Grande, atender massa, atender... Pô, eu falei, cara, e tava bem, a clínica crescia, mas não é isso que eu gosto, a gente tem que ser sincero com a gente. Eu acho que quando a gente... Porque já vai ser um caminho difícil, um caminho que a gente vai ter que passar muitas horas, que a gente vai ter muito pepino para resolver, que vai ter muito problema. Imagina, o que faz a gente levantar todo dia é o nosso amor que a gente tem por aquilo. Eu acho que é uma bobeira, mas assim, isso é a maior parte do caminho andado. Então reveja se você está fazendo o que você gosta, se não, mude a rota. A vida é para ser mudada, a rota, não seja inflexível e se abra para coisas novas, dentro da fisioterapia mesmo, tá? Não estou falando que tem que largar a fisioterapia, não estou feliz, então vou largar, vou jogar meu diploma fora, não é isso. Mas eu acho que o sucesso, todas as pessoas, e eu tenho um privilégio por atender esse público, eu atendo muitas pessoas de sucesso, em todos os níveis. Então, eu atendo políticos, eu atendo atores, eu atendo CEOs, eu atendo empresários, eu atendo pessoas que deram muito certo, presidentes de estatais, eu atendo pessoas que deram muito certo, cada um na sua carreira. E o que todos têm em comum é a paixão pelo que faz. Todos. Eu tenho um paciente aqui, o filho dele é empresário bem-sucedido, ele também ele foi para a carreira mais administrativa, e eu perguntei para ele outro dia, né, porque ele é CEO de uma empresa muito grande da América Latina, eu recebi até o convite para a festa dele de 70 anos, hoje ele viaja, faz bate-volta no México, nos Estados Unidos, como se fosse para São Paulo. E eu perguntei, poxa, você já pensa em aposentar e tudo? Aí ele falou, o quê? Eu só vou me aposentar quando me tirarem de lá. Eu falei, sério, por quê, né? Com netos e tudo. Aí ele falou assim, Camila, porque quando eu tô sozinho e eu me pergunto assim, o que eu mais gosto de fazer? O que eu gostaria de fazer? É o que eu já faço. O que eu mais gosto de fazer é trabalhar, é produzir, é entregar isso. É o que move ele. Então, eu sei, de novo, que é meio clichê, mas assim, dá certo, gente. O ideal, né? O ideal da vida dele é ser produtivo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que esse é um ponto de ligação. Se você falar de todos esses caras aí que você atende, você é uma delas, né? As pessoas que estão vindo aqui também são. Se você colocar um ponto, eles são assim, eles têm um ideal muito forte, né? Assim, então eu acho que essa é uma coisa. Você alguma vez você ficou em dúvida de que você tinha o seu ideal na fisioterapia, que você fazia diferença na vida das pessoas? Eu tenho certeza que não, né? Mas... Não, então, eu nunca pensei, já fizeram essa pergunta, nunca pensei em desistir, nunca. Eu já fiz ajuste de rota, igual eu falei aqui. Eu fui para um lado, não curti, vou voltar aqui. Tive algumas. Agora mesmo, nesse momento, eu estou fazendo um ajuste de rota. Porque eu estou fazendo uma escola, enfim, de filosofia, desenvolvimento humano, porque eu acho que, assim, a gente tem que também, essa é uma dica que eu dou para todo mundo, a gente tem que se desenvolver tecnicamente, tem que se desenvolver nas outras habilidades para quem quer empreender, então a gente tem que entender um pouquinho de marketing, um pouquinho de comunicação, um pouquinho de tudo. E o desenvolvimento humano, eu acho que para mim é a grande chave de tudo. E eu estava escutando uma das aulas, né, dessa escola de filosofia que eu estou fazendo, e ele falou uma coisa, às vezes uma frase bate mais do que outras, a maneira que a pessoa se comunica. O professor falou uma coisa que para mim fez muito sentido. Ele falou assim, eu quero que vocês se imaginem daqui a 5 anos, aonde vocês gostariam de estar.
E ele falou de tudo. Profissional, familiar, conjugal. E ele falou, esquece o dinheiro. Então, assim, se for uma casa em frente à praia, se for a sua clínica do tamanho do andar inteiro, se for a sua família viajando, assim, onde você gostaria de estar? E aí você tira a questão financeira, a questão, assim, se você tivesse que... Gênio da lâmpada, desceu aqui. Onde você gostaria de estar? Aqui. Aqui, 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 aqui. Em todas as áreas da sua vida. Tá. O que você está fazendo hoje condiz com a pessoa que você quer se tornar daqui a 5 anos? Então, você não vai... Nem que tudo dê certo, você nunca vai chegar. Você não está fazendo nada para aquilo. E aí eu me fiz essa pergunta, que foi o seguinte, aonde que eu quero chegar? Então eu quero chegar numa clínica maior, eu tenho um projeto agora de montar uma startup, de popularizar um serviço que a gente tem aqui, mesmo popularizar para fazer uma coisa, atingir mais pessoas. Eu tenho um monte de coisa na minha cabeça. E aí eu me peguei atendendo alguns dias da semana, 12 horas por dia, sem almoço, e abarrotada de trabalho. Aí eu pensei assim, eu falei, putz, para eu fazer isso tudo que eu quero daqui a 5 anos, porque é um projeto, né? Se eu atender isso, se eu não tiver tempo para pensar, para botar no papel, para ter reuniões, eu não vou chegar. Eu vou chegar daqui a 5 anos frustrada, porque não vai cair do céu. Não é só o pensar, eu tenho que fazer. E aí eu tomei uma decisão que foi, pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso, eu tinha crenças limitantes, eu aumentei o meu preço, me diferenciei de toda a equipe, justamente para diminuir um pouco. Não quer dizer que eu trabalhe menos, tá? Porque eu tô aqui, eu fico até mais tempo, porque as meninas me veem só sem atender. Então, eu comecei a colocar isso na minha vida, porque se eu quero ser essa pessoa lá na frente, eu vou ter que abrir mão de uma coisa agora para ter isso lá na frente. Tá me dando um desconforto. Isso é muito legal. A gente está no começo do ano e todo mundo fez a sua meta de começo do ano, o que eu vou fazer em 2023. Mas pouca gente fez uma meta para daqui de 5 anos, como você está fazendo. Né? Então, 365 dias para você ter um andar inteiro ou para ter uma startup pode ser pouco, né? Mas para 5 anos pode ser curto. Então, assim, é muito importante. Isso aí que você está falando, acho que fecha muito ainda mais no começo do ano, aí, que as pessoas... Acho que tentar se projetar curto, médio e longo prazo, acho que faz muito... E a gente tem que fazer sacrifícios, né, Camila? Com certeza. Eu tô desconfortável um pouco, porque eu tô tendo que fazer uma coisa que é dizer não. Então, eu tenho que dizer não para algumas pessoas, para alguns pacientes, para algumas situações, mas porque eu tenho meu objetivo maior a longo prazo. Então, de novo, se eu disser sim para todo mundo e voltar com aquela agenda insana de 12 horas por dia sem almoço, ok, eu vou ser bem-sucedida, eu vou ganhar bem, mas eu não vou conseguir chegar no meu objetivo maior. Então, eu vou ter que fazer concessões e dizer não para mim é muito difícil, porque eu realmente sou uma pessoa que eu não gosto de dizer não, eu gosto de fazer tudo para todo mundo. Mas o meu objetivo é tão forte que quando eu falo não hoje, mas eu tenho isso muito claro, eu falo não, assim, ainda, tipo, será? Mas logo vem essa imagem na minha cabeça e eu falo não. Porque você tem uma meta muito pré-estabelecida agora, né? Você colocou isso como uma prioridade. Acho que isso é fundamental. Tem uma coisa interessante que eu sigo muito e assisto podcast, aquele Joel J, né? Que eu já conheci ele pessoalmente, até por conta, enfim, do Bernardo. E o Bernardo, eu já tinha colocado esse post dele, e o Bernardo hoje repostou. Existem 3 coisas muito difíceis para você, as 3 palavras mais difíceis de você falar: inconstitucionalissimamente, externo pleito mais foi deu e não. As pessoas têm muita dificuldade de falar não. Com certeza, com certeza. Camila, queria te dar um super beijo aí, agradecer enormemente o seu tempo, disponibilidade, porque eu sei que para você estar aqui, você deixou de fazer um monte de outras coisas, mas eu tenho certeza que você está inspirando aí outras pessoas. A gente sabe que você tem um projeto muito legal dessa parte de empreendedorismo para ajudar as pessoas da área da saúde. Então, para quem não segue, nós vamos deixar aqui nesse podcast, nas descrições, os contatos da Camila para você seguir nas redes sociais, né, no Instagram, em todo lugar, das clínicas, do Instituto, dos novos projetos que você está fazendo. Então, assim, sigam lá, que é muito legal, tem várias dicas muito interessantes, reflexões que nos ajudam. Camila foi uma das
assim, das pessoas que mais me inspirou para mudar, para fazer diferente, para ter uma clínica totalmente diferente. Então, eu agradeço muito publicamente aqui sobre isso. Ela já sabe do meu enorme agradecimento. Então, um beijo aí. Eu queria que você realmente agradecer aqui, porque você, tenho certeza que você inspirou, que é o objetivo principal desse podcast. Não, eu queria te agradecer, e eu, assim, realmente é um assunto que eu adoro falar, e eu brinco, né, se eu conseguir, pelo menos uma pessoa, um fisioterapeuta, conseguir mudar alguma coisa, já tá maravilhoso. E eu falo, eu acho que é muito fácil a gente, eu acho a nossa profissão tão bonita, o que a gente faz é tão bonito, eu acho muito fácil a gente ser próspero na nossa profissão e fazer aquilo que eu falei, né, a gente amar o que a gente faz e poder crescer na nossa profissão. Eu acho que a nossa profissão é linda. Eu acho que os fisioterapeutas que têm crenças limitantes, que não podem ser bem-sucedidos com a fisioterapia, podem quebrar essa crença, porque eu sou uma prova viva. Rodrigo aí, que me escutou um pouco lá atrás, a gente conversou bastante sobre isso também, né? E vários outros. Eu recebo aqui muitos amigos, muitos colegas de trabalho, e eu incentivo todo mundo, porque a nossa profissão é muito linda e a gente pode sim ser bem-sucedido da fisioterapia. Maravilha. Beijo, obrigado. Até a próxima, até o próximo podcast, o nosso podcast Fora da Curva, que tem aí o objetivo de inspirar aí o profissional da saúde a mudar, a fazer diferença na vida das pessoas. Tá bom? Até a próxima e muito obrigado, pessoal. Tchau.